Os fenômenos paranormais sempre despertaram uma combinação de fascínio e medo. Desde avistamentos de fantasmas em antigos castelos até encontros inexplicáveis em casas modernas, esses eventos misteriosos continuam a intrigar a humanidade. Embora muitos céticos atribuam essas experiências a ilusões ou fraudes, a quantidade de relatos bem documentados sugere que pode haver algo mais além do que a ciência atual pode explicar. Neste texto, exploraremos atrevidote casos reais de fenômenos paranormais, buscando entender suas origens e implicações. Vamos analisar relatos históricos, investigações modernas e as teorias mais aceitas para tentar lançar luz sobre esses mistérios. Os fenômenos paranormais não são um fenômeno novo, eles têm sido relatados desde os tempos antigos. Civilizações antigas, como os egípcios e os gregos, documentaram encontros com entidades sobrenaturais em seus textos sagrados e mitológicos. Esses relatos antigos frequentemente incluíam deuses e espíritos que interagiam diretamente com os humanos, oferecendo orientações ou causando calamidades. Na Idade Média, as histórias de assombrações e bruxarias eram comuns, muitas vezes associadas a práticas religiosas ou superstições locais. Esses relatos continuaram a evoluir ao longo dos séculos, refletindo as mudanças nas crenças e na cultura popular. No século XIX, o Espiritismo emergiu como um movimento que buscava entender e comunicar-se com o mundo espiritualismo. Fundado por Allan Kardec, o Espiritismo postulava que os espíritos dos mortos podiam interagir com os vivos através de médiuns. Este período também viu o surgimento de sessões espíritas e outras práticas que alegavam facilitar o contato com o além. No século XX, a investigação paranormal ganhou um novo impulso com a introdução de tecnologias modernas, como gravações de áudio e vídeo, que permitiram documentar evidências de fenômenos inexplicáveis. Programas de televisão e filmes sobre o paranormal ajudaram a popularizar ainda mais esses fenômenos, trazendo-os para o mainstream cultural. Hoje, os fenômenos paranormais continuam a ser um tópico de grande interesse e controvérsia. Investigações modernas utilizam uma combinação de métodos científicos e tecnologia avançada para tentar entender e explicar esses eventos. Equipamentos como câmeras de infravermelho, gravadores de voz digital e detectores de movimento são comumente usados em investigações de locais assombrados. Apesar desses esforços, muitos fenômenos permanecem inexplicáveis, alimentando debates acalorados entre céticos e crentes. Este texto buscará explorar esses fenômenos em profundidade, analisando os casos mais bem documentados e as teorias mais plausíveis que tentam explicar o inexplicável. História e evolução. Os fenômenos paranormais têm uma história rica e variada, remontando a tempos antigos. Civilizações como o Egito e a Grécia Antiga acreditavam em espíritos e deuses que interagiam com os vivos, sendo creditados por eventos inexplicáveis e vistos como intermediários entre humanos e deuses. No Egito, os espíritos dos mortos eram reverenciados, enquanto os gregos acreditavam em entidades sobrenaturais como ninfas e deuses do Olimpo, que podiam interagir diretamente com os humanos. Durante a Idade Média, as crenças em fenômenos paranormais se entrelaçaram com a religião e a superstição, com assombrações e bruxarias frequentemente relatadas e associadas à presença do mal ou à intervenção divina. Histórias de fantasmas assombrando castelos e casas eram comuns, assim como a crença em bruxas que lançavam feitiços ou se comunicavam com demônios. Esses fenômenos eram muitas vezes vistos como sinais de alerta ou punições divinas, e os responsáveis por tais eventos poderiam ser severamente punidos pela igreja ou autoridades locais. No século XIX, o movimento espiritista fundado por Allan Kardec trouxe uma nova perspectiva aos fenômenos paranormais, propondo que os espíritos dos mortos poderiam se comunicar com os vivos através de médiuns. Sessões espíritas tornaram-se populares na Europa e na América do Norte, envolvendo muitas pessoas, incluindo figuras influentes, na esperança de obter provas da vida após a morte. No século XX e XXI, a investigação paranormal evoluiu significativamente com o advento da tecnologia moderna, utilizando câmeras de infravermelho, gravadores de voz digital e detectores de movimento para documentar evidências. Programas de TV e filmes popularizaram esses fenômenos, mantendo o debate entre céticos e crentes vivo, enquanto muitos fenômenos continuam a desafiar explicações racionais. Anatomia e características. Os fenômenos paranormais abrangem uma ampla variedade de eventos e experiências inexplicáveis, sendo os avistamentos de fantasmas os mais conhecidos. Essas aparições geralmente envolvem figuras humanas ou animais etéreas, frequentemente associadas a locais com histórias trágicas. Algumas teorias sugerem que esses fantasmas são manifestações de energia residual deixada por eventos emocionais intensos, aparecendo de forma recorrente e repetitiva.
Poltergeists representam outro tipo de fenômeno paranormal, caracterizados por atividades físicas como mover objetos e causar ruídos altos. Esses fenômenos são frequentemente associados a adolescentes, levando alguns pesquisadores a acreditar que a energia emocional dessa fase da vida pode desencadear tais eventos. Embora muitos casos tenham sido desmascarados, alguns poltergeists continuam a desafiar explicações racionais, intrigando os investigadores. Fenômenos de voz eletrônica, EVP, envolvem a captura de vozes inexplicáveis em gravações de áudio, geralmente durante investigações em locais assombrados. As vozes capturadas muitas vezes respondem diretamente às perguntas dos investigadores, sugerindo comunicação inteligente. Experiências de quase-morte, EQM, são outro aspecto fascinante, onde pessoas em situações de vida ou morte relatam visões de túneis de luz e encontros com entes queridos falecidos. Apesar das explicações científicas, como a falta de oxigênio no cérebro, muitas perguntas sobre as EQMs permanecem sem resposta, mantendo o interesse nesse campo de estudo. Mecanismos de defesa. Quando confrontados com fenômenos paranormais, as reações humanas variam amplamente. Algumas pessoas adotam uma postura cética, buscando explicações racionais ou científicas, como interferência eletromagnética ou atividade geológica. Outros se voltam para a espiritualidade ou religião em busca de respostas e conforto, utilizando a negação, racionalização ou aceitação como mecanismos de defesa psicológica para manter a sanidade diante do inexplicável. Para os que acreditam na realidade dos fenômenos paranormais, a espiritualidade e a religião frequentemente oferecem um quadro de referência para entender e lidar com esses eventos. Muitas tradições religiosas ensinam que os espíritos dos mortos podem interagir com os vivos para oferecer orientação ou buscar justiça. Esse quadro espiritual proporciona conforto e um sentido de ordem, enquanto rituais religiosos ou práticas de purificação são usados para proteção contra manifestações malignas. A investigação científica dos fenômenos paranormais também serve como um mecanismo de defesa. Investigadores usam métodos científicos e tecnologia avançada para documentar e analisar os fenômenos, tentando desmistificá-los e fornecer uma base de conhecimento mais sólida. Apesar dessas abordagens metódicas, muitos fenômenos continuam a desafiar explicações racionais, mantendo o debate entre céticos e crentes. Esse equilíbrio entre curiosidade e ceticismo é crucial para explorar e entender o desconhecido. Habitat e distribuição. Os fenômenos paranormais não estão confinados a uma região específica, eles são relatados globalmente. No entanto, certos locais parecem ser mais propensos a atividades paranormais. Casas antigas, campos de batalha, e hospitais abandonados são frequentemente citados como focos de assombrações. Esses locais geralmente têm uma história rica e, muitas vezes, trágica, que pode contribuir para a energia residual associada aos fenômenos paranormais. Lugares como o Triângulo das Bermudas e a Área 51 ganharam notoriedade por relatos de avistamentos de OVNIs e outras atividades inexplicáveis. Casas antigas e mansões históricas são frequentemente o cenário de relatos de fantasmas. Esses locais, muitas vezes com séculos de história, são ricos em eventos emocionais e trágicos que podem deixar uma marca energética. Os fantasmas vistos nesses locais são geralmente descritos como figuras de época, vestindo roupas antigas e repetindo ações associadas às suas vidas passadas. Em muitos casos, as assombrações são associadas a eventos traumáticos, como assassinatos ou suicídios, que ocorreram na propriedade. Investigações nesses locais frequentemente revelam evidências de atividade paranormal, como gravações de vozes ou aparições em fotografias. Campos de batalha são outro tipo de local frequentemente associado a atividades paranormais. A intensa emoção e o trauma vivenciados durante as batalhas podem deixar uma forte impressão energética no local. Muitos campos de batalha históricos, como Gettysburg nos Estados Unidos, são conhecidos por seus relatos de fantasmas de soldados que ainda lutam ou marcham no local. As aparições nesses locais são frequentemente vistas repetindo ações associadas à batalha, como carregar armas ou cuidar dos feridos. Esses relatos oferecem uma visão intrigante de como eventos históricos podem deixar uma marca duradoura no ambiente. Hospitais abandonados e asilos também são hotspots de atividade paranormal. Esses locais, que testemunharam grande sofrimento e morte, são frequentemente associados a relatos de assombrações. Os fantasmas vistos nesses locais são frequentemente descritos como pacientes ou funcionários que ainda realizam suas tarefas diárias. Além das aparições, muitos investigadores relatam ouvir sons inexplicáveis, como gritos ou passos, e sentir presenças frias ou ameaçadoras. A atmosfera sombria e a história trágica desses locais contribuem para a sensação de mistério e medo que os envolve.
Espécies notáveis. Em todo o mundo, várias espécies de fenômenos paranormais têm sido documentadas, cada uma com suas características únicas. Fantasmas residuais, por exemplo, são aparições que repetem a mesma ação, como se fossem gravações de um evento passado, sem interagir com o ambiente ou as pessoas presentes. Espíritos inteligentes, por outro lado, parecem ter consciência e podem responder a perguntas ou interagir de maneira significativa com os vivos. Poltergeists, muitas vezes associados a adolescentes, são conhecidos por causar distúrbios físicos como mover objetos e fazer barulhos altos. Fenômenos relacionados a criptídeos, como o pé grande ou o chupa-cabra, também são parte desse espectro, desafiando a biologia convencional e incitando debates sobre a existência de criaturas desconhecidas. Fantasmas residuais são talvez a forma mais comum de fenômeno paranormal relatado. Eles são frequentemente vistos em locais onde ocorreram eventos traumáticos ou intensamente emocionais. Esses fantasmas parecem estar presos em um ciclo repetitivo, realizando as mesmas ações repetidamente, sem consciência do ambiente ou das pessoas ao seu redor. Alguns investigadores sugerem que esses fantasmas são uma forma de energia residual deixada por eventos passados, que de alguma forma ficaram gravados no ambiente. Embora esses avistamentos possam ser perturbadores, eles raramente interagem com os vivos. Espíritos inteligentes, em contraste, mostram sinais de consciência e interação. Esses espíritos podem responder a perguntas, mover objetos de propósito e até mesmo se comunicar através de médiums ou dispositivos de EVP. Muitos relatos de espíritos inteligentes envolvem entes queridos falecidos tentando comunicar-se com os vivos, oferecendo conforto ou transmitindo mensagens importantes. Esses fenômenos são frequentemente vistos como provas de uma vida após a morte consciente, desafiando as noções convencionais sobre a morte e a existência. Investigações bem-sucedidas de espíritos inteligentes frequentemente envolvem múltiplas formas de evidência, incluindo gravações de áudio, vídeo e testemunhos de médiuns. Os poltergeists são uma das formas mais perturbadoras de fenômeno paranormal. Conhecidos por sua habilidade de causar distúrbios físicos, os poltergeists podem mover objetos, fazer barulhos altos e até mesmo causar danos físicos. Esses fenômenos são frequentemente associados a adolescentes, levando à teoria de que a energia emocional e hormonal dessa fase da vida pode desencadear atividades poltergeist. Embora muitos casos de poltergeists tenham sido desmascarados como fraudes ou brincadeiras, alguns continuam a desafiar explicações racionais, deixando os investigadores perplexos. A natureza imprevisível e muitas vezes violenta dos poltergeists os torna uma das formas mais temidas de atividade paranormal. Os criptídeos, como o pé grande e o chupa-cabra, representam outra área intrigante dos fenômenos paranormais. Esses seres misteriosos, que supostamente habitam áreas remotas, desafiam a biologia convencional e incitam debates acalorados sobre sua existência. Relatos de avistamentos e evidências, como pegadas e amostras de DNA, têm alimentado a curiosidade e a controvérsia. Embora muitos cientistas permaneçam céticos, a busca por criptídeos continua a fascinar o público e a inspirar investigações dedicadas. A existência desses seres permanece um dos maiores mistérios não resolvidos do mundo natural. Importância ecológica. Embora frequentemente vistos através de uma lente de medo ou fascinação, os fenômenos paranormais também podem ter implicações ecológicas e culturais significativas. Em muitas culturas, espíritos e assombrações estão intimamente ligados ao respeito pelos ancestrais e à preservação de locais sagrados. Esses fenômenos podem servir como um lembrete da importância de respeitar e proteger o meio ambiente natural e os locais históricos. Além disso, a investigação paranormal, ao mapear e estudar áreas específicas, pode inadvertidamente contribuir para a conservação desses locais, trazendo à tona a necessidade de preservação de sítios arqueológicos e históricos. Os locais frequentemente associados a fenômenos paranormais, como casas antigas, campos de batalha e hospitais abandonados, muitas vezes se tornam pontos focais para o turismo. Esse tipo de turismo, conhecido como turismo paranormal, pode gerar receita para a conservação e manutenção desses locais históricos. Guias turísticos e investigadores paranormais muitas vezes colaboram com historiadores e conservacionistas para garantir que os visitantes respeitem e preservem esses locais. O turismo paranormal não só ajuda a manter a integridade desses locais, mas também educa o público sobre sua importância histórica e cultural. Além disso, a investigação de fenômenos paranormais pode destacar a necessidade de preservar ambientes naturais que são considerados assombrados ou espiritualmente significativos.
Por exemplo, florestas, montanhas e corpos d'água que são palco de relatos de avistamentos de criptídeos ou outras atividades paranormais frequentemente se beneficiam de um interesse renovado na conservação. As histórias e mitos associados a esses lugares podem inspirar esforços de preservação e proteção ambiental, ajudando a garantir que esses habitats naturais sejam protegidos para gerações futuras. Finalmente, a percepção pública dos fenômenos paranormais pode influenciar a maneira como as comunidades interagem com seu ambiente. Em muitas culturas, os espíritos da natureza e as entidades sobrenaturais são vistos como guardiões do meio ambiente. Esse respeito pela natureza e pelos espíritos que a habitam pode promover práticas sustentáveis e a conservação dos recursos naturais. Ao compreender e respeitar essas crenças culturais, podemos aprender a valorizar e proteger o nosso meio ambiente de maneira mais holística e integrada. Curiosidades e mitos. O campo dos fenômenos paranormais é repleto de curiosidades e mitos que capturam a imaginação. Um dos mitos mais conhecidos é o da Casa de Amityville, onde uma série de eventos assustadores foram relatados após um assassinato em massa. Esse caso se tornou extremamente popular através de livros e filmes, alimentando debates sobre a veracidade dos eventos descritos. Apesar das controvérsias, a Casa de Amityville permanece um ícone na cultura popular do paranormal, exemplificando como histórias de assombrações podem se tornar profundamente enraizadas na imaginação coletiva. Outro caso famoso é o de Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais que alegaram ter enfrentado entidades demoníacas em diversas ocasiões. Os Warrens investigaram inúmeros casos de atividade paranormal, incluindo o poltergeist de Enfield e a boneca Annabelle. Suas histórias foram amplamente divulgadas através de livros e filmes, como a série Invocação do Mal. Enquanto muitos céticos questionam a autenticidade de suas investigações, os Warrens deixaram um legado duradouro no campo da investigação paranormal, inspirando muitos a seguir seus passos. Além dos casos famosos, existem muitos objetos supostamente amaldiçoados que atraem a atenção dos entusiastas do paranormal. A boneca Annabelle, mencionada anteriormente, é apenas um exemplo. Outros objetos, como a cadeira amaldiçoada de Busby ou o diamante Hope, são cercados por histórias de azar e tragédias que teriam afetado seus proprietários ao longo dos anos. Esses objetos são frequentemente exibidos em museus ou coleções privadas, onde continuam a fascinar e assustar visitantes. As histórias desses objetos amaldiçoados refletem a crença duradoura de que certos itens podem carregar energias ou espíritos malignos. Mitos populares também incluem a existência de portais para outras dimensões ou reinos espirituais. Locais como o Triângulo das Bermudas e a Área 51 são frequentemente citados como pontos de entrada para outras realidades, onde fenômenos inexplicáveis ocorrem. Embora a ciência convencional não apoie essas teorias, elas continuam a capturar a imaginação do público. Essas histórias de portais e dimensões alternativas alimentam a curiosidade sobre o desconhecido e incentivam a exploração dos limites da nossa compreensão da realidade. Prevenção de acidentes. Para aqueles que se aventuram na investigação paranormal, a segurança deve ser uma prioridade. É importante estar preparado física e mentalmente, além de conhecer os riscos potenciais associados a esses locais. Equipamentos adequados, como câmeras, gravadores de áudio e detectores de movimento, são essenciais para documentar e analisar os fenômenos. Além disso, é vital respeitar os locais investigados, garantindo que nenhuma propriedade seja danificada e que os protocolos de segurança sejam seguidos. A preparação e a cautela podem ajudar a evitar acidentes e garantir que a investigação seja conduzida de maneira ética e segura. Uma das principais preocupações ao investigar locais paranormais é a integridade estrutural dos edifícios antigos ou abandonados. Esses locais podem apresentar riscos significativos, como pisos instáveis, tetos desmoronando e fiação elétrica perigosa. Antes de entrar em um local de investigação, é crucial realizar uma inspeção preliminar para identificar e mitigar esses riscos. Equipar-se com lanternas, capacetes e outros equipamentos de proteção pessoal pode ajudar a prevenir lesões. Além disso, é aconselhável nunca investigar sozinho, sempre tenha um parceiro para ajudar em caso de emergência. Além dos riscos físicos, os investigadores devem estar cientes dos possíveis impactos psicológicos da exposição a fenômenos paranormais. Experiências intensas ou assustadoras podem causar estresse, ansiedade e outros efeitos psicológicos negativos. É importante que os investigadores cuidem de sua saúde mental, estabelecendo limites claros e buscando apoio emocional quando necessário. Participar de grupos de apoio ou discutir experiências com colegas pode ajudar a processar e lidar com as emoções associadas à investigação paranormal.
Finalmente, os investigadores devem estar cientes das implicações legais de suas atividades. Muitos locais assombrados são propriedades privadas ou terrenos públicos que exigem permissão para acesso. Invadir esses locais sem autorização pode resultar em multas ou outras consequências legais. Obter as permissões necessárias e respeitar as leis locais é essencial para conduzir investigações de maneira ética e responsável. Além disso, ao publicar ou compartilhar descobertas, é importante proteger a privacidade dos proprietários e respeitar quaisquer restrições legais relacionadas ao local investigado. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta inspirado pelas nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!